Amém? Glória a Deus. Meus queridos, então nós estaremos lendo aqui no livro dos Hebreus, né, no capítulo de número 11 e versículo 32. Nós já falamos de alguns homens que venceram, de algumas mulheres, não é? Sara, que venceu, irmão. Sara foi uma heroína e ela está listada aqui dos heróis da fé, né? Agora esse aqui, ó. O que mais direi? O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão. Entendeu? Não tem tempo. Se nós formos falar de Gideão, irmão, que foi um herói da fé e que é exemplo para nós e que nós podemos aprender com ele, vai faltar, sabe, não tem, nós podemos falar 10 anos que nós não falamos. Então nós vamos parar aí. E depois de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, vamos falar desse moço aqui, ó, de Gideão, não é? Se nós olharmos, irmãos, para a vida de Gideão, às vezes parece que nós não damos nada para ele. Aí nós vamos descobrir, porque isso aí ele está lá no Novo Testamento, aqui no Novo Testamento, mas a história dele, a vida dele, foi lá no Velho Testamento. Basicamente, eu acho que mais de 1000 anos, às vezes antes do nascimento de Cristo, mais ou menos 760 anos, 1000 anos, né, Cássio? Você está lembrado aí que agora, né? Tudo bem. Mas ele, irmão, foi contado, olhe bem, com os heróis da fé na galeria. O próprio Deus achou por bem. Incrível que a Bíblia diz que esses heróis da fé, Deus testemunhou a respeito deles. Deus, que isso aí que está na Bíblia, irmão, não foi uma mente, vamos dizer assim, nervosa de um mero escritor que leu lá e colocou. Não, irmão, isso aí foi o próprio Deus que inspirou o homem, disse: coloca aí esses homens e essas mulheres, porque eles são dignos de subir ou de estar na minha galeria, na galeria dos heróis da fé. Foi Deus que quis, e ele testemunhou deles, testemunhando, dizendo: esses aí foram fiel, esses aí creram. A Bíblia diz aqui no livro dos Hebreus que esses homens, essas mulheres, irmão, venceram a força do fogo, fecharam a boca dos leões. E se nós analisarmos Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram lançados numa fornalha, que quem lançaram eles ali foram queimados, desintegraram, desapareceram no calor da fornalha. E eles começaram a andar dentro da fornalha. E o moço que mandou, o rei disse assim: espera aí, eu mandei jogar 3, agora tem 4 lá dentro da fornalha, e o quarto tem o rosto dos deuses. Era Deus que estava ali. Eles venceram, irmão, estavam andando ali como andando num ar-condicionado, numa fornalha que for aquecida 7 vezes mais. A Bíblia diz que eles fecharam boca de leões. E nós temos uma história na Bíblia verídica de Daniel, mas nós podemos ver outras histórias que às vezes não está na Bíblia, de homens que foram lançados para essas feras selvagens e que Deus deu o livramento. Daniel, irmão, eles deixaram, segundo a história, os leões 2 semanas sem ser alimentado, para jogar Daniel lá dentro. E jogaram Daniel, e Daniel passou a noite inteira e os leões não mexeram com ele, sabe? Não mexeram. E quem culpou e julgou Daniel e jogaram ali dentro daquela cova dos leões, depois foram lançados. A história bíblica diz que eles nem chegaram na terra. A fome dos leões era tanto que pegaram eles nos ares e mataram ali e devoraram. Mas Daniel, pela fé em Deus, irmão, os leões não mexeram com eles. São esses homens. E a Bíblia que diz assim, que sem espada eles venceram reinos. Eles não precisaram de espada para vencer os reinos. Olha, se você analisar, meus queridos, agora teve um moço aqui, né? Como que é o nome do americano? Mike Murdock. Ele é americano, irmão. Ele não usa arma. Ele hoje é o conselheiro do presidente dos Estados Unidos. Nós temos o outro pastor da nossa igreja, que ainda é vivo, mas já está bem de idade, que é o Billy Graham. Muitos brasileiros conhecem pelo trabalho que ele faz nas Américas, na África. Ele foi conselheiro de 5 presidentes dos Estados Unidos. Quer dizer, o que é isso, irmão? Ele aconselhando um dos homens mais poderosos da face da terra, pela fé, pela palavra.
Olhe bem, e a Bíblia diz que desses heróis, da fraqueza, eles tiraram força. Irmãos, agora preste atenção. Eu me lembrando de alguns treinamentos que eu fiz na área militar. Chegou um momento, dava 9 horas da manhã, no terceiro dia. E eu falei assim, se mais 30 minutos, eu tinha certeza absoluta que eu iria morrer. Eu não aguentava mais, eu estava exausto. Irmão, não dormia, e eu dormia assim em pé e tinha pesadelo, e aquela coisa tremenda, e eles ficam te mantendo, sabe, acordado, em treinamento para extrair. Aí um dia eu falei, vou morrer, mas tinha um tal de Wellington, que sempre ele estava na minha frente ou na frente dele, nós éramos os dois da frente, e eu falei, eu vou morrer, mas não vou perder por esse Wellington. Sabe? Isso era 9 horas da manhã mais ou menos. Eu falei, com 30 minutos eu vou morrer. Mas ele sabe que a gente vai morrer e não vai deixar. Irmãos, foi o dia inteiro. Amanhecemos o dia 8 horas, 7 horas da manhã. E falou, agora todo mundo embarca, volta para o quartel. Então da fraqueza, irmão, a gente ainda tirou força, não é? E a Bíblia diz que esses homens, pela fé, da fraqueza tiraram força. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, quando nós estamos vindo na igreja, preste atenção, na realidade, a Bíblia diz que a palavra, ela nos conforta, não é? Ela nos dá ânimo, ela levanta a nossa cabeça, até mesmo a nossa moral, não é? A palavra, ela é própria, irmão, para dar o brilho no caráter do homem. Mas o que Deus quer, irmão, olhe bem, é que você esteja preparado para a batalha. Deus não quer que a pessoa, irmão, seja aquele homem, aquela mulher com espírito de comiseração, né? Aquelas pessoas que sentem bem de ser coitados, não é? Você só tem como amigo aquelas pessoas que chegam em você e dizem, coitadinho dele, coitadinha dela, uma mulher tão bonita, uma mulher tão inteligente, uma mulher tão trabalhadeira, não é? E desse jeito, coitadinha, não podia estar dessa maneira, isso é uma judiação, irmão. E a pessoa que tem esse espírito de comiseração, ou esse sentimento, ele se enche, ele fala, essa aí é minha amiga, porque está vendo o meu sofrimento. São pessoas que já estão, irmão, já quase acabando a vida, não gosta de ser confrontado. E eu quero te dizer uma coisa, Deus, irmão, na realidade, ele não está para aumentar a sua dor, o seu sentimento de comiseração, de fraqueza, de derrota. Deus, na realidade, ele está para confrontar o homem, mas para dar valor ao homem. Preste atenção, não é? Porque quando nós somos confrontados, irmão, nós não gostamos. Muitas pessoas, irmão, se constituem inimigo da outra, porque alguém confrontou ela não quer. Quando fala, não, que isso, minha filha, meu filho, eu já vi pessoas pior do que você. Eu já vi pessoas que, meu Deus do céu, que estava lá embaixo, mas ainda creu, ainda confiou e hoje está lá em cima. São grandes empresários, são pessoas que venceram, são pessoas que foi dispensado no pineirão do esporte ou do futebol 9 vezes, dormia ali na beira do CT lá na área, mas falou, não, mas eu tenho que vencer, e foi para a seleção brasileira e teve os seus sonhos realizados, irmão. São assim, é assim que nós devemos viver. Agora tem pessoas que não gostam de ser confrontado. Irmãos, a pessoa que não gosta de ser confrontado, essa pessoa está enfadado à derrota, são candidato à derrota, à miséria. Deus, ele, irmão, ele nos confronta. Se você olhar, irmão, preste atenção, olha a história de Jó. Existe um provérbio popular que diz assim, está mais pobre do que Jó, sofre mais do que Jó, porque somente Jesus sofreu mais do que Jó, mas Jó sofreu, irmão, ele perdeu tudo. Olhe bem, foi por um consentimento de Deus. Não foi Deus que deu aquele sofrimento a ele, mas consentiu a ele. E Deus não chegou nele, irmão, e começou, olhe bem, massagear o ego de Jó, não. Deus sempre confrontava Jó. Quando Jó diz assim, ó, Senhor, né, pesa-me em balanças fiéis e prover minha integridade. Ele estava querendo justificar. Deus olhou para ele e falou assim, rapaz, será que você vai me condenar para te justificares?
Você está me condenando porque você está no sofrimento, você está na miséria, para justificar você. Quem é você, a não ser um simples humano, um simples mortal? Falou, cinge os teus lombos como homem, rapaz, porque agora eu vou te fazer umas perguntas. E tem mais uma coisa, e eu quero a resposta. Está na Bíblia. Onde estava tu, Jó, quando eu fiz os céus e dei firmeza a eles? Ele estava dizendo, se você fazer uma construção de 200 por 200, já tem que ter coluna, senão cai o telhado, a cobertura. Agora olha o tamanho do céu e não tem coluna, está firmado pela palavra de Deus. Aonde estava tu, Jó? Quando eu coloquei limite aos mares, você chega na orla marítima, o mar não é reto igual o rio não, irmão, ele vem lá de cima assim, torando as ondas. Teve um irmãozinho que foi em Camboriú e foi tomar um banho, lavar as canelas. Quando chegou lá e viu aquilo, isso é verdade, ele pegou a botininha e falou, eu vou embora daqui, porque esse trem está dando enchente, parece que vai derramar. Mas ele não passa dos limites, é Deus, é a palavra de Deus, Deus confrontando a Jó. E quando Jó compreende que Deus é soberano e Ele faz o que quer, e que Ele é digno de todo louvor, de toda glória, e que o ser humano tem que ser confrontado, a Bíblia diz que Deus abençoa. O segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Ele deu tudo em dobro para Jó. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus lhe trouxe aqui, não foi para que você permanecesse onde você está, quem sabe, passando por uma dificuldade, não. Deus te trouxe aqui para falar assim, tenha fé, tenha esperança, tem um Deus na tua vida, levanta, porque eu quero te dar a sua vitória. Deus quer te dar a vitória, é desta maneira. Agora, irmão, não, sabe? Tem pessoas que sentem bem, ai, coitadinho. Irmão, nós nunca vamos. Eu vou viver de coitadinho, de miserável, sabe? Vou viver de razão. Tem gente que gosta de viver de razão, não, mas eu tenho razão. A razão vai te levar para onde? Aonde que a razão vai te levar? Aonde que a razão vai levar? Então, irmãos, é confiar no Senhor. E a Bíblia fala aqui deste moço, de Gideão, meus queridos. E a Bíblia diz assim, ó, que o povo de Israel tinha basicamente 40 anos vivendo na paz. Estava vivendo na paz até que Israel vira. Ele faz uma mudança de valores no sentido religioso ou de Deus. Ele começa a pegar as religiões de um Deus com letra minúscula na época, chamava Baal. E o próprio pai agora desse moço aqui, irmão, olhe bem, começou a adorar. Ele cria agora, irmão, um lugar apropriado para adorar Baal. Ele cria agora uma floresta, uma mini floresta, e coloca um altar, e agora todo mundo chegava ali e adorava Baal, como se Baal, olhe bem, fosse o Deus que fez os céus e a terra. Agora Deus, irmão, começa a virar as costas para aquele povo, porque a Bíblia diz assim, ó, Deus falando, ele diz para um rei chamado Asa, eu só estarei convosco enquanto vocês estiverem comigo, porque o dia que me deixares, eu também vos deixarei. É dessa maneira, irmão, ou é Deus ou não é Deus. Deus, irmão, não tem um meio termo. Na realidade é isso, irmão, Deus não tem nada de relativo. Deus, olhe bem, irmão, Ele é soberano. Deus é o que Ele é e acabou. Não tem meio termo com Deus. Se eu estou com Deus, Ele está comigo. Mas o dia que eu deixar Deus, Ele também me deixa. E a pior coisa, irmão, é sair da presença de Deus. A pior coisa é sair da presença de Deus. Davi era rei de Israel. E quando ele descobriu que estava perdendo a presença, a oração mais emocionante que ele fez: Senhor, não retire de mim do teu espírito. Não tire de mim a alegria da tua salvação. E nem retire de mim a tua presença. Porque Jesus falou para os apóstolos e fala para a igreja nos dias odiernos: sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Mas quando nós cremos nele, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá, viverá. Quem está vivo com Cristo aqui, levanta a mão para o céu e glorifique a ele, porque ele é digno de louvor. Tem muita gente que está abandonando a Deus, está levando, irmão.
E a minha oração, e eu falei para a igreja: Senhor, traga o teu povo para a igreja, de um jeito ou de outro, chega no carrinho, mas que traga, porque, irmão, a Bíblia diz que é melhor entrar no céu faltando um olho que no inferno com os 2 olhos. Porque, irmão, uma coisa é, a Bíblia diz assim, ó: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado está demais, a graça começa a crescer. Porque muitas das vezes eu tenho que atender aquela passagem da Bíblia, quando Deus diz: eis que lhe atrairei e a levarei ao deserto, e lá falarei ao seu coração. Muito bem, meus queridos, e a Bíblia Sagrada diz que aquele povo abandona Deus. Aquele povo agora esquece de Deus. E agora eles estavam, irmão, nas mãos dos midianitas. Era um grande exército, um grande povo. E além dos midianitas, tinha mais 2 povos, todos os filhos do Oriente. Todos os países, hoje lá tem 12 nações do Oriente. Lá tem a Liga, olhe bem, do Oriente. E aquele povo, todos eles ainda hoje é contra Israel. E estavam tudo contra o povo de Deus, porque eles haviam abandonado a Deus. E a Bíblia diz aqui no capítulo de número 6, versículo 1: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia maus olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Olhe bem, irmão, os filhos de Israel fizeram mal, aquilo o que era mau aos olhos do Senhor, e Deus os entregou na mão dos midianitas. A Bíblia Sagrada diz assim: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão no montes, e as cavernas e as fortificações. Irmão, a luta foi tão grande, porque eles deixaram a Deus, que eles não tinham mais casa. Eles moravam nas covas, eles faziam buracos, cavernas, minis cavernas nas montanhas para habitar. Era o lugar deles abrigar-se e o lugar deles esconder-se dos inimigos. Eles não tinham mais lugar. Um povo que tinha uma nação, um povo que era respeitado, irmão, e que tinha poder sobre todas as nações, agora estava jogado como peregrino, como um coitado enfiado ali naquelas cavernas, porque havia abandonado a Deus. Preste atenção. Agora a Bíblia Sagrada diz assim: porque sucedia que semeando Israel, subiram os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam. Olha, midianitas era um grande exército, era um povo poderoso na guerra, subiram contra eles. Olhe bem, os amalequitas, que eram perigosos, eram implacáveis, e também os do Oriente. A Bíblia, em outra passagem, diz: todos os filhos do Oriente vieram, todo mundo contra aquele povo. A Bíblia Sagrada diz que eles estavam, irmão, não tinha mais como, tinha perdido a sua vida espiritual, já havia perdido toda a sua vida espiritual. Olhe bem, eles já não acreditavam mais em nada, ou quem sabe eles deixaram de acreditar. A sua vida financeira também estava ruim, porque no versículo 4 diz assim, ó: e punha-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza. Toda a plantação era destruída, e não deixavam mantimento a Israel, nem ovelha, nem bois e nem jumento. O que é isso? Nem meio de transporte na época eles tinham, irmão. Estavam vivendo na miséria. Eles estavam vivendo na miséria, porque subia com o seu gado e tendas, vinha como gafanhoto, e tanta multidão que não se podia contar, nem a eles nem os seus camelos, e entrava na terra para destruir. Olhe bem, e o que aconteceu com Israel lá no versículo 6? Porque Israel, irmão, estava numa soberba muito grande. Eles achavam que eles nunca mais, eles cairiam na miséria, na desgraça, na pobreza. Eles achavam que tudo agora, irmão, Deus não tinha necessidade na vida deles mais. O que eles tinham, eles achavam que ninguém podia tomar. Eles fizeram como John Lennon, né? Que diz assim: nós estamos famosos como Jesus Cristo.
O que aconteceu com o John Lennon? Aquele moço que, das diretas já, aquele senhor já de idade, aquele mineiro, ele diz assim: agora nem Deus me impede de subir a rampa do Palácio do Planalto. Ele não teve o privilégio de subir, ele morreu. Isso é uma verdade, irmão. E muitas outras coisas Israel também falou. Irmão, nós temos que ter muito cuidado, porque quando Deus nos dá, é porque Ele tem um propósito de nos abençoar. Quando Deus nos levanta familiarmente, conjugalmente, olha, irmão, na área financeira, na saúde, não é para que nós enchemos de soberba, dizendo: eu, mas pronto, e acabou, não dependo de Deus. Assim estava Israel. Olha o que diz lá no versículo 6: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aí começa a clamar o Senhor, meus queridos. Aí começa, por que não clamou antes de perder? Olhe bem, irmão, tem muitas pessoas que deveriam estar bem de vida, ser grandes empresários, ter um emprego importante, não é? Mas esperou tudo acabar, desacreditou, caiu tudo fora. Mas a Bíblia diz que tinha um moço ali naquele lugar. O que me chama a atenção, a Bíblia diz assim lá no versículo 11: então um anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o bererita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Aquele lugar que ele estava malhando os trigos, irmão, não era lugar de malhar trigo, era lugar de espremer uva, mas era um lugar escondido. Então ele falou: eu vou esconder, porque se os midianitas vissem ele bater aquele trigo para alimentar, eles vinham e tomava. E ele estava ali, irmão, para colher o alimento escondido daquele povo. E a Bíblia Sagrada diz aqui no versículo 13, no versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olhe bem, aquele homem, irmão, aquele jovem, aparentemente ele não tinha conhecimento muito de Deus, porque já havia muitos anos que eles tinham desvirtuado da presença de Deus. E o anjo aparece para ele e diz: Deus é contigo, varão valoroso. No versículo 13: mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu a mão dos midianitas. Olha o que é uma geração, irmão, sem a presença de Deus. Olha o que acontece com filhos, preste atenção, quando nós desvirtuamos dos caminhos do Senhor. Na realidade, eles testemunharam do que Deus havia feito com eles. Tinha tirado lá do Egito, tinha abençoado, mas ao mesmo tempo, irmão, começou a falar mal de Deus para os filhos. E Gideão vivia com isso, irmão, olhe bem, ele vivia com esse sentimento negativo contra o próprio Deus, dizendo: aonde está esse Deus que deixa nós sofrermos desta maneira? Quantas pessoas, irmão, que estão crescendo no lar cristão, que já não tem mais fé em Deus, porque não vê a fé nos seus pais. E seus pais, irmão, os pais são exemplo para os filhos. Está vendo os pais murmurarem de Deus. Qualquer lutinha começa a murmurar, irmão, começa a murmurar, falar de Deus: olha, Deus está prosperando alguém, mas não me prospera. Olhe bem, até mesmo o pastor só vê o fulano porque é mais rico, mas não vê eu que sou mais pobre. E muitas das vezes uns falam: o pastor só vê eu que sou mais pobre, não é? E não vê o outro que é mais rico. Então é mais ou menos assim, irmão. E os filhos vão aprendendo assim, e eles vão acabando a fé, e eles vão começar agora a ter uma rejeição, ou rejeitar o próprio Deus. Eles começam a ter agora uma dupla identidade no sentido espiritual. Eles não querem crer mais em Deus, porque os pais, irmãos, agora falaram mal do próprio Deus. E Gideão está falando aqui para o próprio anjo de Deus: se somos valorosos, então por que nos deixou sofrer desta maneira? Mas os pais não contaram a rebeldia para eles. E muitas das vezes, irmão, nós estamos pagando um preço, e nossos filhos estão vendo, e eles só sabem que Deus nos desprezou, mas nós não contamos por que foi que Deus nos desprezou, a rebeldia nas nossas vidas. Assim Gideão estava vivendo. E com certeza, irmãos, olhe bem, quando a pessoa esquece da família é ruim, quando a pessoa esquece do trabalho é ruim, quando a pessoa esquece
dos amigos é ruim, quando as pessoas esquecem da sua cidade é ruim, quando as pessoas esquecem do seu meio social é ruim, mas não tem nada ruim, ou pior do que quando esquecemos de Deus e deixamos de confiar em Deus. Gideão estava dessa maneira. Ele era um jovem, irmão, doente, olha bem, emocionalmente, ele já não tinha mais fé, ele estava ali dando, quem sabe, os seus últimos suspiros, pensando daqui a pouco os inimigos virão e ninguém vai nos socorrer. Ele era vítima, irmão, de um descaso da sua própria família, era Gideão. Mas Deus agora olha para ele e diz: você é valoroso, porque mesmo nessa luta, você ainda está lutando, mesmo nesse problema, você está ainda dando um passo, e eu tenho algo para ti. Agora eu olho para a vida desse moço, e a Bíblia Sagrada diz que ele olha para ele mesmo, e olha o que ele diz aqui no versículo de número 15, quando no 14, o anjo diz assim, olhe bem: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará Israel da mão dos medianitas, porventura não te enviei eu? Vai nessa tua força, porque ele tinha uma força, ele queria mudar. Mas quem sabe, meus amigos, pela cultura, da maneira que ele foi criado, do que ele ouviu daqueles que poderiam lhe dar mais força, mas ele estava fraco. Mas o anjo agora, irmão, olhe bem, não colocou ele lá embaixo, disse: vai nessa tua força. Você não é um coitado, você não é um ninguém, você tem força, mesmo nessa situação, você tem força. Ele diz: vai nessa tua força. E eu quero te dizer algo aqui nessa noite. Por mais que você está pensando que não tem força, que tudo acabou, mas Deus lhe trouxe aqui nesta noite para lhe dizer que você ainda pode, que você ainda pode vencer, que você pode cantar o hino da vitória. Vá nessa tua força, porque Deus é contigo. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer essas palavras. E ele falou para aquele moço. E aqui a Bíblia Sagrada diz que no versículo 15 diz assim, ó, e ele diz: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, olhe bem, e eu o menor da casa de meu pai. Tinha ainda esse negócio, irmão, ele era o mais pobre, ele não tinha muito recurso, ele estava malhando ali, mas o recurso dele era muito pouco e tinha mais uma. Ele era o menor da casa do pai. O que é isso? Porque naquele dia existia o mais velho, que era o sucessor do pai. Se tivesse 10 filhos, o mais velho, se morresse, vinha o 10º, o 9º, até chegar, e ele era o menor. Ele disse: eu sou o menor. Irmão, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre digo que Deus não trabalha com lógica. Quem trabalha com lógica é o homem. Eu sempre digo isso aqui. Nós trabalhamos com a lógica. Sempre você vai ver alguém que quer um emprego, ele vai olhar na pessoa, vai lá fazer os exames para ver se você tem saúde, outro lugar se você tem altura, se você tem uma cultura. Não, irmão, Deus não trabalha com isso. Deus pega aqueles que aparentemente são insignificantes. Deus pega aqueles que estão esquecidos lá para um lado, que ninguém dá nada por ele, aquelas pessoas que foram rejeitados, que está lá num cantinho, que a sociedade nem sabe se ele existe, nem sabe que ele ainda existe, esta pessoa. Deus olha para estas pessoas. Quem sabe nós estamos dizendo: Senhor, mas como que eu irei vencer? Eu não posso, eu não tenho cultura, eu não tenho uma faculdade, a minha idade já está avançada. Irmão, Deus não está olhando para esses requisito. Deus quer que você tenha fé e que anda nos caminhos dele, e ele vai fazer você ser vitorioso. Você crê nisso? Digam amém. Eu sou o menor da minha casa. Quem sabe você tem sido abandonado por uma coisa ou por outra. É comum você ouvir a história, irmão, de filhos que foram para as drogas, que foram para a prostituição, e que aí começou a ser discriminado até mesmo pela própria família. Não dou conta, mas um dia ele tem um encontro com Deus. Aí ele tem um encontro com Deus, não é um encontro com religião, porque religião, Sansão estava, aliás, Gideão estava enfadado de religião, porque o pai era religioso, você vai ver aqui daqui a pouco, mas ele teve um encontro real com Deus. E todos aqueles que têm encontro com Deus, irmão, e que creia, e que obedeça, ele é vitorioso.
Quem sabe você tem sido abandonado. Quem sabe você tem sido desacreditado. Ele diz: eu sou o menor, mas eu vou oferecer um sacrifício a ti. E ofereceu, e Sansão fez algum teste ali para ver se realmente aquele, né, era anjo do Senhor. E Deus diz assim, o anjo diz assim: agora preste atenção, vá lá no altar do seu pai que ele fez. Preste atenção, eu vou ver se eu acho aqui para ler para você, ó. Ele diz aqui, ó, capítulo 6, versículo 21. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava. Vamos ver o 22. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: Gideão, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Paz seja contigo, não temas, não morrerá. Jesus já disse assim: a minha paz eu vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Olhe bem, não temas, porque não morrerás. Irmão, Deus tem promessa para alguém. Esse alguém é imortal. Ele não vai morrer enquanto Deus não cumprir a promessa na sua vida. Se você quiser, se Deus tem promessa na sua vida, se você crê que você, olhe bem, é alvo das promessas de Deus, que Deus ainda tem algo para a sua vida, não te preocupe, você não morre, porque antes tem que cumprir a promessa de Deus na sua vida. Ele diz para Gideão: não tenha problema, não preocupe, não te preocupes, tenha paz contigo. E tem mais uma coisa: você não morrerás, porque as minhas promessas hão de cumprir na tua vida. As minhas promessas hão de cumprir na sua vida. Olhe bem o que diz aqui, ó. A Bíblia Sagrada ainda diz, deixa eu ver aqui. Ainda tem que cumprir na sua vida. Porém, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abieritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai. Olhe bem, era o boi que servia para o deus Baal, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está no pé dele. O pai desse moço fez um bosque aonde as pessoas iam adorar. Já viu aquelas romarias que vai muita gente? Lá em Goiás tem um que vai carro de boi, mais de 200 carros de boi, para adorar no altar de Trindade, lá na minha terra, sabe? Era desse tipo. E Deus fala agora para o filho do camarada que era dono de tudo essas nojeiras: vai lá e derriba todo o bosque, derriba o altar disso aí, e pega o segundo boi de 7 anos. Olha o que ele diz aqui, ó: e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Pega a lenha que você corta lá e me oferece aí, queima. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Ficou com medo de ir lá de dia, falou: mas de noite nós vamos. E olha o que eles fizeram: levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido ao altar. Olhe bem, de novo, e o altar de novo edificado. Olhe bem, e no versículo 29, e uns aos outros disseram: quem fez estas coisas? E esquadrinhando ou inquirindo ou perguntando, inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joá, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele.
Tira. Os homens falaram: vamos matar esse menino. Ele derrubou o altar. É seu filho, o altar era seu, era para o Deus Baal, para nós matarmos. Mas ele estava debaixo de uma promessa: tenha paz, você não morrerás. Primeira coisa, irmão, que esse homem fez de importante foi destruir o altar de Baal que estava na casa dele. Irmão, sabe por que nós não recebemos bênção? Porque às vezes nas nossas vidas tem muitos altares por aí, que precisamos derrubar esses altares, porque não é de Deus ou não são de Deus. Na nossa vida tem muitos altares. Quantos altares, quantas coisas nós estamos adorando e são vícios na nossa vida e que não é de Deus, e nós sabemos que não é de Deus e nós não temos coragem para derrubar. E nós não recebemos bênção. O dia que nós descobrirmos que isso, irmão, está nos estrovando, que está impedindo de nós recebermos a bênção, a ordem de Deus essa: vai lá e derruba o altar, até o bosque, derruba tudo. Eu não quero isso na tua vida, porque a Bíblia diz: ou não sabeis que vosso corpo é morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Vai lá e derruba o altar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quantos querem derrubar os altares de Baal na sua vida? Você que tem alguma coisa, às vezes você não está dando conta, você está com medo de não dar conta, mas o anjo diz assim para Gideão: não tenha medo, pode derrubar, que você não vai morrer. Não tenha medo, se você quiser tirar, extirpar esses altares da tua vida, Deus vai te dar a vitória e vai te dar paz. Levanta a mão assim comigo um pouquinho, todos levanta a mão assim, todos, diz assim: Senhor, me ajude, eu sozinho não dou conta, mas eu tenho certeza que o Senhor é comigo, e não vai ficar nenhum altar do inimigo na minha vida. Altar quer dizer lugar de adoração, lugar de morada. E se eu tenho altar na minha vida do inimigo, ele quer fazer morada em mim, ele quer que eu adore ele. Mas nesta noite eu repreendo todo o altar contrário da minha vida, seja lançado por terra, e somente o teu Espírito Santo tenha primeiro lugar na minha vida. Glorifique a Deus e receba a tua vitória em nome de Jesus. Receba a tua vitória em nome de Jesus. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo do amigo dizer: espera aí, agora você não vai mais nas bebidas, sua mulher está mandando em você, o pastor te dobrou, o pastor te comprou, agora você não vai naquelas baguncinhas mais. Não tenha medo, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e os livra. Ele está com você. Ele está com você. Não tenha medo, você não morrerás, porque na tua vida terá paz. E a paz que ele nos dá não é aquela que o mundo nos dá, a química, a cachaça, a prostituição, a pornografia, não. Ele nos dá a paz verdadeira e que não acaba nunca mais. Se você quiser, ele vai te dar nessa noite. Mas derruba o altar. Agora preste atenção, irmãos. Quem era dono do altar? Era o pai dele. E os homens correram em cima de quem? Do próprio pai, Joás. Joás, vamos trazer o menino, vamos matar. É o seu filho. Mas derrubou o altar, nossa adoração, não é? Lugarzinho que nós encontrava todo finalzinho de semana. Deixava de servir a Deus, que era muitos anos, para nós ir lá nos altares. Nós ir lá nos altares do inimigo para servir. E muitas das vezes saímos de lá, irmão, todo ferido. Saímos de lá todo machucado, depressivo. Nós saímos de lá todos, irmão, enguiçado. Por quê, irmão? Porque lá houve uma palavra que não gostei. Lá um amigo cheio, da cara cheia de cachaça, olhou de travessado para minha mulher, porque pelo menos eu, como esposa, há 26 anos casado, eu não gosto que ninguém olhe atravessado para minha esposa. E também não olhe atravessado para a esposa de ninguém. Porque a esposa é minha, sua esposa é sua, seu esposo é seu. E muitas das vezes desses altares nós sempre tudo prejudicado, não é? Com aquela dor, com aquela desconfiança. Mas olha, ele disse lá agora, sabe o que aconteceu? Vão matar o menino. Olha o que pai. Irmão, quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, nem que vai lá no líder, chefe de todo, não adianta. Pode fazer o que for, nós vamos lá no maioral.
Vamos lá em Joás. Joás agora, para manter o caráter dele, vai matar agora seu filho. Mas quando chegaram lá no pai de Joás, versículo 31, se quiser pôr aí, do capítulo 6. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contra o filho: olhe, contenderei vós por Baal? Olhe bem, livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Quem tocar no meu filho morrerás. Olha Deus mudando a situação. Aquele que estava trazendo maldição começa a ver, porque você agora começa a deixar Deus trabalhar na tua vida. O próprio inimigo está dando segurança agora. Quem tocar nele morrerás. Ainda esta manhã ninguém toca. E ele ainda diz aqui, eu vou mostrar a razão. Olhe bem, se é Deus, com letra minúscula, por si só mesmo contenda, pois derrubou o seu altar. Se Baal é Deus, irmão, se alguém tocou em Baal, não é eu que tenho que ir lá defender ele, não, ele é Deus. Deus quer dizer supremo, superior, detentor de poder. O meu Deus, o seu Deus, irmão, ele detém todo o poder. Ele é onisciente e onipotente. O que é onipotente? Todo o poder está nas mãos dele. E Jesus, ele diz assim, lá no Mateus 28, no último versículo: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Se ele é Deus, ele vai lutar por si só. Por que eu tenho que ir lá? Eu vou falar algo aqui, desculpa, minha irmã. Quando chutaram a imagem uma vez, todo mundo queria matar o pastor. O pastor está errado. Teve que correr para a África. Mas se aquele negócio fosse Deus, ele ia secar a perna daquele pastor, irmão. Por que não secou? Por que espera aí, irmão, a Bíblia diz que o Deus que eu sirvo, que fez o céu e a terra, o Deus que te fez, braço nenhum que foi contra ele prosperou. Ninguém pode com Deus, ele fez todas as coisas. E ele diz assim, ó, se derrubou foi o altar dele. Olha bem, irmão, olha aqui para mim. Olha a transformação que Deus começa a fazer na casa de Gideão, no povo de Israel. Ele chega lá e fala, olha, o seu filho derrubou o altar seu. Agora ele fala, não, o altar não é meu. O altar é do moço lá, de Baal. É ele que se vira, eu já estou fora desse negócio. Preste atenção, estou fora disso aí. A Bíblia Sagrada, meus queridos, explica aqui, ó. No versículo 33, olha o quantos de inimigos, e todos os midianitas, os amalequitas, os filhos de Oriente, ajuntaram num corpo e passaram, e puseram seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Irmão, muitas das vezes, você olha para um lado e para o outro e diz assim, ó, parece que não tem saída. Se eu pedir para levantar a mão aqui, muita gente vai levantar. Momento que você fala assim, não tem jeito. Parece que a morte é melhor para mim. Igual aconteceu esses dias ali. Ia passando o pastor Cássio, meu filho, e a minha nora, Catilane. O cabo estava despendurado na arvinha ali, perto da Babilônia, da igreja católica ali. Ó. Despendurado lá. Já viu, gente? Irmão, eu adoeci uma vez que eu vi um colega meu enforcado. Até hoje, bicho, Deus me livre. Sabe? Pulou do carro, foi lá e pegou e levantou. Estava quente, a menina tirou o pulso, tá? Aí ia passando um motoqueiro, o caçou, ajuda aqui, problema dele, quis morrer. Mas Deus usou essas duas pessoas aqui para livrar. Momento, irmão, que chega quase ao ponto dessa pessoa. O apóstolo Paulo diz assim, teve um sofrimento tão grande em nossas vidas, que quase desistimos da vida. Mas não veio sofrimento além das nossas forças humanas. Mas tem momento, irmão, que você fala, agora não tem jeito. Acabou tudo. Todo mundo está contra nós. Parece que o esposo está contra, a esposa está contra, os filhos estão contra. Já aquele momento que você vai pedir um recursozinho, alguém, o problema é seu, você que é culpado. Aí parece que todo mundo está contra você. Parece que todo mundo está contra. Assim estava com o povo de Israel, Gideão, todo mundo estava contra eles. Eram os filhos do Oriente, irmão. Todos os orientais. E mais duas nações. Mas a Bíblia Sagrada nos diz aqui, ó. Então o Espírito do Senhor revestiu
a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiaretas ajuntaram após dele. Irmãos, eu vou terminar aqui, porque senão nós vamos muito adiante, mas vou só falar aqui no capítulo 7. Quando ele toca a buzina para juntar os guerreiros. Sabe quantas pessoas vieram para ajudar Gideão contra os filhos do Oriente? Os amalequitas e os, qual que é os outros? Eu esqueci o nome dos outros. Sabe? 32 mil homens. Agora preste atenção aqui. Você viu lá no começo que a Bíblia diz que era inumerável o povo, não podia contar. Era como a areia da praia, de tantos inimigos. Agora 32 mil homens, irmão, numa guerra daquela não valia nada. Todos os filhos do Oriente, mais 2 nações. Gideão falou: meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Será que Deus quer me afundar? Só esse pouquinho de gente, né? E a Bíblia diz que Gideão pega aquele povo, ajuntou 32 mil. Aí Deus falou assim: você está achando que está pouco, Gideão? Capítulo 7, versículo 3. Está ali? 7 e 3. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se do monte Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Quem for medroso e tímido, na minha Bíblia diz assim: os covardes voltam. Porque, irmão, olha aqui para mim. Você nasce lutando pela vida. Quando você foi ser formado no ventre da sua mãe, foi a maior guerra do mundo, do planeta. Mais de 130 milhões de gametas no esperma do papai, e um só entrava no óvulo da mamãe. E você começou a guerrear com 130 milhões. E você entrou. Já começa a guerrear por aí. E você entrou. E agora, irmão, 9 meses de gestação, perigo tremendo. Sempre a mamãe agarrando assim. Hoje eu vi uma reportagem, com 5 minutos a mulher morreria. E a águia da Polícia Militar de São Paulo salvou os 2, estavam morrendo. Muitas mulheres no parto morrem. E depois que nasce, diz que o perigo não é enquanto isso, irmão, é depois que nasce. Porque, irmão, tem muitas feras por aí. Tem muitas feras por aí. Tem muitas feras. Você sobreviveu tudo isso aqui. E a Bíblia diz: agora pregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte. Sabe por que nós não vencemos? Nós somos medrosos. Aí eu não vou. Aí nós usamos, olha aqui para mim, a ignorância. Vamos dizer assim, bem roxo, a brabeza. Não, eu sou assim. Pisou no meu calho. Isso é mentira, irmão. Sabe para que isso aí? É porque você está com medo. Você está com medo. Não, mexeu comigo, eu não sento nesse banco. Aí, eu sento aqui, mas mexeu, eu não sento, porque você está com medo. Eu não volto nessa igreja mais, porque você está com medo. E Deus falou: com medroso eu não conto, com tímido eu não conto, porque o tímido atrapalha os outros. Irmão, eu sei contar o que é isso. Uma vez eu fui numa troca, um problema lá, 10 bandidos. A Gleuma, minha esposa, sabe, enfiou a metralhadora em mim e o outro. O outro já tinha deixado um cabo morrer numa troca de tiro. E ele escondeu atrás de um opalão velho, e eu com um fuzilão na mão assim, tremi igual a vara verde. Falei: agora é o diálogo. Falei: menino, vocês vão matar isso aqui, Deus me livre. Faz, senão isso aqui não vale, sabe, o salário. Faz, senão pode deixar. Foram embora. E o outro ia me deixar morrer, estava escondido. Covarde. Você entendeu? Tem muita gente. Deus não conta com pessoas covardes. Se os covardes, fala para voltar. Irmão, 32 mil. Aí ficaram quanto? 10. Aí Gideão falou: meu Deus do céu, faz um trem desse comigo, não? Ele falou: ixi, ainda tem muita gente que não vigia. Desce na aguada com esse povo. Desce nas águas com esse povo. Versículo 6. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300. Vou desce nas águas. Aquele que joelhar para beber água e não vigiar, você manda embora também, que não presta. Agora aquele que lamber como cachorro, ficar assim jogando na água e olhando, cadê o inimigo? Vigiando, porque Jesus disse: orar e vigiai. Porque tem muita gente que ora, mas não vigia. Sabe? Qualquer palavrinha, o irmão leu aqui, né? Sai da boca. Enquanto a palavra está dentro da boca, ela é nossa prisioneira. A hora que sai, nós tornamos prisioneiro da palavra. Não vigia. Ele falou: tem que vigiar. Sobrou 300, irmão.
300, e Deus aqui, se você procurar nesta passagem, ele vai falar assim: olha, eu fiz isso porque se fosse com esse tanto de gente, eu não seria glorificado. Mas eu fiz e você vai vencer com esse pouco de gente, para que o meu nome seja glorificado. E Gideão com 300 homens, irmão, agora preste atenção, os filhos do Oriente, 2 nações, 300 homens. Ele falou: Gideão, vai lá espiar a terra. Ele chegou assim, disfarçado. Um soldado do inimigo falou assim: eu tive um sonho feio essa noite, hein, meu amigo? Eu falei: o que você sonhou? Que ia descendo um pão assado assim por cima de nós, acabando com tudo. O cara falou: você está doido, é verdade? Sim. Ele falou: então eu já sei, isso não passa de ser a espada de Gideão, filho de Joás, sobre nós. Aí Gideão saiu e falou: não, Deus nos deu a vitória. Aí falou: pega os vasos, pega a tocha, enfia a mão com a tocha dentro do vaso, acesa. Aí não tem luz, né, irmão? E vai os 300, de 100 a 100. Aí você pega a arma com a mão. Quando eu tocar a buzina, todos toquem e gritem bem alto. E a hora que eu quebrar os vasos, todo mundo quebra. Você sabe qual que é o segredo aí, irmão? Porque eles chegaram, ninguém viu luz, então ninguém viu nada. Aí quando eles quebraram ali, a luz clareou. E eles começaram a matar uns aos outros e correr. Eles começaram a lutar contra eles mesmos. E foram destruídos, correram tudo. Sabe o que é isso, irmão? Porque eles quebraram a capa para o lado de fora. Eles quebraram o vaso. Nós precisamos de quebrar o vaso que somos. Porque muitas das vezes, irmão, nós valorizamos muito o vaso e lá dentro nós não temos nada. E quando nós quebramos o vaso, irmão, e que o povo vê resplandecer a luz que há em nós, Deus começa a nos dar a vitória. Deus começa a nos dar a vitória. E Deus deu a vitória para Gideão e ele venceu pela fé. Você quer vencer pela fé? Qual é o seu problema? O que você precisa? A minha fé não vai te ajudar somente, mas a sua vai te ajudar. Deus lhe trouxe aqui para você exercer sua fé. Amém? Eu quero que você coloque de pé, por favor. Eu quero perguntar, aqui alguém que ainda não começou esta campanha? Nós estamos já passando para a 9ª, falta 4 semanas. E que gostaria de iniciar esta campanha para terminar. Seria bom no começo, mas Deus ainda está te dando uma chance, você ainda, e que quer começar. Irmãos, com Deus, se você quiser, se não quiser, não entra não. É para corajosos. Deus falou: fala para os covardes, os tímidos, voltar. Eles ainda estão vendo lá o terreirinho lá da casa, a fumacinha da casa levantando, a mulher lá, que está com medo de morrer. Fala para eles voltar, que vai atrapalhar. Aí voltaram 22 mil. Deus falou: não, eu quero aqueles corajosos. Agora Deus te contar uma coisa. Com a sua fé, a tua coragem, Deus vai mudar a história da sua família. Deus vai mudar a sua história. Deus vai entrar na tua vida financeira e vai fazer um grande milagre. Você que achava que não podia vencer mais, quem sabe, passar num concurso, eu vou profetizar aqui em nome de Jesus. Se você crê, Deus vai te abençoar. Aqui nós temos uma irmã que o irmão não arrumava emprego. E ela pôs no papelzinho aqui, ó. Primeiro foi do pai dela, para receber o dia, já recebeu. Segundo, o irmão que não arrumava emprego. Cadê essa irmã? Está ali, ó. Ela arrumou o emprego aonde, irmã? Depois só pôs o. Numa multinacional, ganha quantos mais do que um comum? Muito mais. Ela me falou tanto ali, não vou falar. Deus vai abrir as portas para você, mas para quem crê, irmão? Sabe? Aqueles que falam: se a sua fé não dá, vem não. Esse não alcança não, irmão. E vai andar engarupado, não dá. Com Deus não tem isso. Cada um tem que lutar por si. Eu estou aqui para te ensinar. Você praticar a sua fé. E você tem essa fé. Você não é pior
do que ninguém, não é melhor, mas você não é menos do que eu. Às vezes a sua fé pode ser maior do que a minha. Deus pode mudar a sua sorte. Se você quer prestar um vestibular e não está dando conta, pastor, mas é medicina, quase ninguém dá conta, é difícil ou pobre. Irmão, Deus não está contando com isso, isso é para você. Creia em Deus que Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua sorte.